lá, Davi, vamos para o nosso estudo de João. Vamos sim. Você que está em casa assistindo aqui pelo YouTube, pelo Facebook, com o seu celular, com o seu computador, vai perguntar assim, puxa, Leclerc, Davi, o que eu preciso fazer? Quanto é que eu tenho que pagar para estudar com vocês? Quanto que paga, Davi? 0. É de graça. Paga nada, só tem que estar com a Bíblia na mão. Pode ser o livro, pode ser o celular, pode ser o computador, não importa. Tem que estar com o texto na mão para acompanhar com a gente o Evangelho de João. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, vamos começar com o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Está com ele aberto aí, Davi? Sim. Então eu já me antecipei aqui. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. João 1, do verso 1 ao 5. Legal. Antes da gente começar a falar do conteúdo, eu quero primeiro dizer logo, para que você não tenha nenhuma crise, que essa ilustração aí é apenas uma ilustração, não significa nada. Só a imagem é meramente ilustrativa, né? Só a ilustração, para não ter treta, né? Treta na aula não, outras tretas de conteúdo, né? Bom, uma coisa que a gente já ensinou para os nossos amigos que estão estudando com a gente, você pode ver isso nos outros vídeos, é que quando você vai estudar um livro da Bíblia, você tem que aprender sobre o contexto, sobre a história, sobre a autoria, né? Quem escreveu para quem, em que momento. No vídeo número 1, nós explicamos que João escreve de uma forma diferente dos outros evangelhos. Ele vai falar sobre o Cristo que é Deus. E ele escreve no momento da história, né, no primeiro século da era cristã, ele escreve no momento em que havia uma filosofia greco-romana que dominava o mundo conhecido, que é o gnosticismo. A gente vai falar sobre isso também. Mateus escreveu para comprovar que Jesus era o Messias prometido de Israel. Enquanto isso, nós temos o Lucas escrevendo para comprovar que Jesus é o homem encarnado. Marcos escreve para comprovar que Jesus é o rei, mas que também é o servo sofredor. E João vem para explicar que Jesus é Deus, é divindade. Falamos sobre isso nas duas aulas anteriores, e isso está muito claro nesse primeiro texto, né, Davi? Para poder firmar esse ponto, João entra com o pé na porta, não é isso? Isso, verdade. E ele faz um link aí com Gênesis 1, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, trazendo essa clareza de que Deus e Jesus são a mesma pessoa, estavam no início juntos, e a palavra se transformou em carne. Isso. Então vamos um assunto de cada vez, né? Então, como é que a gente começa a estudar? Por comparação, certo? Você que está aprendendo a estudar a Bíblia com a gente, uma coisa que é regra básica no estudo bíblico. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você quer entender um texto, a gente vai vasculhar nos outros textos para ver se tem alguma coisa semelhante, parecida, que nos possa ajudar. A história de Jesus está contada em Mateus, Marcos e Lucas também. Então, obviamente, a gente vai ter que comparar com esses textos para ver as semelhanças, as diferenças, as ênfases, que é o nosso método de estudo. E está muito claro, logo nessa primeira pegada de João, que ele não vai falar, né, da infância, nem do nascimento de Jesus, nem daquela história da manjedoura, dos anjos. Ele não vai falar sobre isso. E o que isso nos ensina? Que, na verdade, o restante do conteúdo, o restante da história de Cristo, história que envolve a sua família, surgimento, isso tudo já foi contado pelos outros evangelhos. Então, João agora quer ter uma outra maneira de pegar, de falar sobre esse assunto. O objetivo de João, em todo o seu evangelho, é falar de Jesus, mas não o Jesus que faz milagres ou que ensina,
né? Ou que aborda as pessoas na rua, porque isso todos os outros evangelhos já falam, e Já falam abordaram. com muita propriedade. A ênfase de Sim. João agora é no ser, na pessoa, na essência, na natureza de Jesus. João escreve e quer que a gente preste muita atenção no que ele está nos mostrando, quem Jesus é, né? Da onde ele veio e como ele veio. Que Jesus é esse que nós servimos, cantamos, pregamos sobre ele. Então, ele vai deixar de lado um pouco os feitos, né, todas aquelas histórias contadas anteriormente, e agora vai dar ênfase na natureza de Cristo. Está muito claro logo na sua abertura, que é uma abertura diferente dos outros evangelhos. Como é que os outros evangelhos começam, Davi? Você lembra? Com a genealogia de Jesus, né? Trazendo a história de como Jesus surgiu, né, nos contos aí de Mateus, Lucas, Marcos também. Isso. Exatamente. Os outros evangelhos vão falar da genealogia, vão falar da escolha dos discípulos, né? da crise lá do rei com os magos, dos anjos, da receptividade de Jesus, um monte de história, algumas que vão se repetindo. Essa é a ênfase dos outros evangelhos. João vai fazer o quê? Ele vai narrar para a gente o Jesus que ele conheceu. Isso é muito importante. Esse é um tópico que a gente vai abordar em muitas e muitas aulas. João é o apóstolo amado, né, que deitava no colo de Jesus, que estava perto dele, muito perto. Então, ele tem uma forma de se manifestar no texto que mostra muita pessoalidade. Não é tão narrativo quanto os outros evangelhos são. E quando você vai narrar uma história, né, Davi, você não precisa nem estar lá, né? Você chega assim, menino, você viu o que aconteceu? Rapaz, lá no centro do Rio, ali em Campo Grande, lá em Minas, você viu o que aconteceu lá com as duas torres, lá em 2001, 11 de setembro, nós estávamos lá. Sim. Mas podemos contar a história, né? A história você pode contar. Só que João não, João vai narrar uma coisa que tem a ver com ele, com a experiência dele, com a vivência dele. Bom, quais são os pontos mais importantes dessa primeira abordagem de João? Vamos pegar aí um por um para a gente poder falar, né? Por isso é tão importante estudar, porque quando a gente lê a Bíblia sem estudar, só ler de forma corrida, a gente acaba perdendo um pouco desses detalhes, né? Isso, desses detalhes. Bom, nesse iniciozinho do Evangelho, iniciozinho mesmo, né, os 5 primeiros versículos do primeiro capítulo, João já vai falar quem Jesus era, onde ele estava, a sua natureza, vai definir o seu ser, porque Jesus é. Essa coisa do ser, eu sou, isso está em todo o Evangelho de João. Jesus não é só um personagem histórico, como muitos tentam dizer. Inclusive, a gente acabou de ter um evento aqui no Brasil, recente, de um determinado líder de uma comunidade religiosa aqui do Rio de Janeiro, num programa de televisão, você deve ter visto, né, Davi? Dizendo que, na verdade, Jesus foi um personagem e os discípulos gostaram tanto dele que inventaram a ressurreição. Né? Inventaram a ressurreição como um fato histórico. Mas João vai dizer que não, que Jesus é. Sim. Jesus é. Mas ele não é agora. Que eu poderia dizer assim, eu sou o professor Leclerc. Aí o Davi vai dizer assim, eu sou Davi Cavalcante. Né? Aqui a Lucilene acabou de entrar, vai dizer, eu sou a Lucilene. O Roberto vai dizer, eu sou o Roberto. Mas essa coisa está muito ligada à nossa existência temporal, ao recorte desse tempo que a gente vive. Jesus é desde sempre. Tá vendo? Esse texto de Êxodo aí diz assim, Leclerc: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Isso.
texto clássico, né, do encontro de Moisés com Deus, lá no Antigo Testamento, antes do Êxodo. Isso é muito legal, né? Porque quando Deus dá a Moisés a missão de libertar os israelitas do Egito, Moisés pergunta assim, poxa, que missão incrível que eu estou recebendo, tá? Mas quando eles me perguntarem lá, quem foi que mandou você, eu vou dizer o que para eles? Porque eles nem têm mais referência religiosa, já se passaram 4 séculos. E aí Deus vai dizer, diga a eles que eu sou, enviou você. Ou seja, Deus dispensa apresentação. Dispensa nome, né? Também. Dispensa nome, exatamente. Dispensa referência. Dispensa citação. Ele é o que é para todo sempre. E essa coisa do ser, aponta para uma questão eterna, um aspecto de eternidade, Sim. de continuidade. Não tem início, não tem fim, é para sempre. E Jesus, durante o Evangelho de João, diferentemente dos outros evangelhos, ele vai usar essa expressão várias vezes. Eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou. Ele é, eu sou. Então, já fica aí o nosso primeiro devocional, né, Davi? Sim. Jesus é o que é para todo sempre e ele é tudo que a gente precisa. Do que você precisa hoje, né, Davi? Precisa de quê? De consolo, de paz, de provisão, de socorro, de salvação. Jesus é. Mas ele não é porque é circunstancial. Ele é porque ele é, na sua essência, e sempre foi eternamente. Então, e você falando sobre ele é e sempre foi na eternidade, né? Aí no slide 4, fala do início, né? Ali no princípio, né? Jesus, ele não foi formado ali junto com Adão, com Eva, com a terra, foi formado junto com as galáxias, os luminários, os animais, não. Jesus sempre existiu e ele estava ali no momento da criação, né? Ao lado de Deus, né? Sendo um com Deus, e João retrata isso, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Muito legal isso aí. Isso é bom porque João está combatendo uma filosofia greco-romana, que a gente vai falar mais dela daqui a pouquinho, uma filosofia difícil, e o mundo greco-romano ele tem muitas coisas parecidas com o nosso tempo. Né? Hoje, por exemplo, as pessoas estão muito centradas em si mesmas, né? As pessoas estão muito antropocêntricas. Hoje se fala muito em resiliência, empatia, né? Cuidado com o outro, valorizar a si mesmo, primeiro eu, né? Cuidar de mim. Então, ressignificar, exatamente, agenciar. Isso é muito do nosso tempo, o ser humano no centro. E aí, quando o ser humano fica muito em evidência, ele acaba perdendo um pouco da dimensão da eternidade, da transcendência. É uma questão muito legal que João aborda, e o que a gente está buscando aqui nesse estudo é o equilíbrio. Né? Nós somos seres humanos dentro de um tempo, precisamos nos preocupar uns com os outros mesmo e com a gente, mas não podemos perder essa perspectiva transcendente, que nós fomos criados por um ser que existe desde sempre. E João, quando diz, né, no princípio era o verbo, versículo 1, como você leu, lembra Gênesis 1. Né? Sim. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele fala, no princípio era o verbo. Ou seja, nesse mesmo momento, nesse mesmo instante, no espaço-tempo, que a gente nem sabe que instante é esse, em que Deus está fazendo todas as coisas, Jesus já está lá. E ele não está ao lado de Deus, como se fosse uma criatura paralela, uma outra entidade. Ele é o próprio Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é? E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus estava lá. E aí João vem, no princípio era o verbo.
e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, João vai dizer o seguinte, que esse Jesus, que nós vimos com os nossos olhos, que nós tocamos, que eu toquei, que eu dormi no colo dele, quantas e quantas vezes eu sentei olho no olho para assistir os seus ensinamentos. Esse Jesus aí, antes que tudo existisse, ele já era, ele já estava poderosamente. Lindo, né? E dá essa sensação de... porque para o ouvinte, né, para o conhecedor ali de Gênesis 1, né, pela lei, pela história contada ali pelo Pentateuco, ele entende, né, que Deus estava ali no princípio. E João vem e descortina, né, ele traz uma pessoalidade para aquele versículo, falando o seguinte, ó, esse que veio, que andou conosco, que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, esse Jesus é Deus, e ele estava na criação. Isso. Pode falar. Não, então assim, é maravilhoso ver e fazer esse link, porque realmente, e a gente vai falar mais à frente sobre isso, né? Os gnósticos, o gnosticismo, ele estava tentando pregar que Jesus ali foi mais um que se levantou naquele momento, trazendo uma palavra de paz, né? Mais um enviado de Deus, né? E João vem e fala o seguinte: ele não veio, ele sempre esteve. Isso, né? e você está falando sobre essa questão da maneira como o gnosticismo tentava desconstruir a imagem de Jesus, é algo que a gente vê se repetindo hoje. Quantas igrejas falam de Jesus como se ele fosse uma pessoa igual a gente, né? Jesus ama você, ele quer pegar você no colo, ele quer te abraçar, ele quer te beijar, né? Ele quer fazer carinho no seu cabelo. Cafunézinho. Né? Você está triste, ele vai sentar com você na calçada, ele vai chorar. Né? Na verdade, assim, é um discurso reducionista, vai reduzindo Jesus a uma pessoa comum, muito comum. Os próprios discípulos tiveram dificuldade de lidar com isso. A gente sabe que quando Jesus morreu, depois que ele foi enterrado, começou a correr o rumor de que ele tinha ressuscitado, os discípulos tiveram dificuldade de acreditar nisso. Tomé vai dizer, eu só acredito vendo, eu só acredito botando a mão. Então, realmente, é algo difícil para nós. E as igrejas, tentando nos ajudar, elas nos atrapalham. Elas tentando nos ajudar, né? Não, dizendo, Jesus é igual a você. Calma, muita calma nessa hora. Ele é o homem perfeito, mas ele não é igual a gente. Ele é superior, ele é maior. Inclusive, João, quando diz isso, né? No princípio era o verbo, depois do versículo 14, ele vai dizer que o verbo virou gente. Sim. O verbo que estava no início virou gente. Então, o que João quer nos ensinar nesse momento? Que Jesus é único, ele é diferente de tudo que já existiu, nunca houve ninguém igual a ele, jamais haverá. Ele é eterno, ele é espiritual, ele é transcendente, ele é humano, ele está encarnado, ele é Deus conosco, e aí é para entortar o cabeçote do gnóstico. Porque se tem um pensamento central na filosofia gnóstica, é que a matéria perecível, a humanidade, não tem como se juntar à divindade. João, então, está entortando esse conceito. Existe também uma linha teológica, essa aula que não é de teologia, né? É aula de Bíblia, mas é impossível você estudar a Bíblia sem trazer, de vez em quando, alguns conceitos teológicos. Tem uma linha teológica muito comum no Brasil e em outros países, que a gente chama de teologia liberal. O que a teologia liberal faz? Ela esvazia o transcendente. A Bíblia não é inspirada, ela é um livro. Jesus não é divino, ele é histórico. O mar não abriu, Moisés andou em cima da pedra. Os caras vão diminuindo os textos, vão esvaziando, né? Vão esvaziando aquilo tudo. Tem até uma frase do Russell Shedd. Você lembra do Russell Shedd, Davi? Lembro. O Russell Shedd uma vez foi assistir a palestra de um teólogo liberal e pediu, né, no momento de perguntas e respostas, ele pediu uma explicação. Ele disse assim, você, fulano de tal, acredita na ressurreição?
E ele disse assim, sim, eu acredito na ressurreição. Aí o Dr. Rousseau perguntou, tá, mas se os discípulos estivessem lá e pudessem tirar uma foto da ressurreição, né, do lugar da ressurreição, Jesus sairia nessa foto? Aí o teólogo disse, não, Jesus não sairia dessa foto. Então, quer dizer, ele fala de uma ressurreição teórica, mas na prática, a filosofia grega, né, a pós-modernidade e a nossa incredulidade, elas vão tirando dos textos bíblicos o Jesus transcendente, poderoso, eterno. E aí não rola, né, Davi? Que aí fica um evangelho fraco. E de fraco Sim. já basta eu e você, né, meu amigo? Mais um monte de gente aqui. Sim. Leclerc, me dá 2 segundos só para eu jogar esse ar-condicionado para cima, que ele ativou sozinho aqui e tá rodando a minha câmera. Peraí. Não vou tirar a atenção do povo. Vai ajeitando aí. Beleza. Então é importante você que está nos assistindo ter essa compreensão do texto que a gente está abordando. Né? Voltei. João está escrevendo para quem? Está escrevendo para a comunidade dos cristãos do primeiro século e está combatendo o quê? Está combatendo esse pensamento gnóstico, filosófico, que a gente vai falar um pouquinho mais dele. João, ao mesmo tempo que João faz isso, o que ele está dizendo? Que ele está ali para nos apresentar o ser do Cristo encarnado e ressurreto, e já começa comparando Jesus com o Deus de toda a criação. Ele não está só com o pé na porta, ele está com o pé na porta, ele deu um mata-leão no gnosticismo, ele fez como é que fala no jiu-jitsu? Um ipom. Deu um ipom, deu um ipom na filosofia, porque ele está derrubando para dizer o seguinte, ó, se você vai ler o evangelho comigo, prepare-se para conhecer uma face de Cristo que talvez você não conheça ainda. Sim. Legal. Então vamos seguir em frente aqui. Quando João faz essas afirmações, né, que é o que nós estamos estudando agora, nesse momento, já falamos sobre isso aqui, ele está fazendo uma citação específica à gnose. O que é a gnose, então? Olha como estudar é importante. Nós falamos isso, não foi, Davi? Não basta ficar ali lendo os textos, né? Tem que dar trabalho, tem que pesquisar, tem que se informar, né? Sim. O estudo é muito importante para você não ser enganado, né? Porque o que acontecia naquela época ali, porque muitos cristãos do primeiro século que já frequentavam ali as igrejas, de reuniões, né? As comunidades, né? Em casa ou em local específico, eles já tinham ali, dentro desse povo, algumas pessoas tentando aplicar o gnosticismo, né? E muitos já estavam sendo enganados por falta de conhecimento. E Jesus mesmo disse, né? Que o povo perecia por falta de conhecimento, né? E eles estão aí, né, meu amigo? Eles estão aí, falando na internet que Jesus não ressuscitou, né? Que Jesus não é a palavra, que a palavra não é Jesus. Eles estão aí e não são bruxos, né? Não são demônios. Nossa, não, são pessoas bonitas, né? São jovens, né? Pessoas inteligentes, tentando apresentar a você uma leitura do evangelho mais descolada, né? mais contemporânea. Na verdade, eles estão detonando a sua fé. E como a gente não está estudando, né? Quem eram os gnósticos? Então, vamos lá. Os gnósticos, eles eram representantes de uma filosofia do primeiro século. Basicamente, eles acreditavam num conceito fundamental, que a matéria é ruim e o espírito é bom. Sim. Basicamente é isso. Ou seja, tudo que é físico, humano, é podre, não presta para nada, e tudo que é espiritual é iluminado, é puro. Sendo assim, é impossível juntar o espiritual com o divino. Ok? Possível. Porque se a matéria é ruim, o espírito não vai se juntar. E faz sentido, né? Não faz sentido, Davi? Faz sentido, sim. Ainda mais porque a gente sabe que a nossa natureza terrena, né, nós fomos atingidos, né, pelo pecado original de Adão, né? Então existe uma depravação da nossa carne,
Mas, mas eles traziam isso de tal forma que o erro humano, né, era justificado porque a matéria é má, né? E aquilo que era espiritual, aquilo que acontecia de bom, eles dicotomizavam, né, os Isso, seres, né? dicotomizar. Faz sentido, mas tem um problema. Porque se isso for verdade, então Jesus não encarnou. Deus não encarnou. Sim, Possível. Não é que você vai colocar uma divindade num corpo humano falível. Não vai sim. acontecer. Se isso for verdade, ele não só não encarnou, como também não ressuscitou, porque também é impossível. Não, não Porque morreu, não foi crucificado. nada aconteceu. Se foi, era um cara igual a gente. Não pode ser o Jesus que está sendo dito pelos apóstolos. Né? Sim, Então, esse é um assunto importante do gnosticismo. É exatamente o que você falou. De acordo com essa ideia, com esse dualismo, os nossos corpos são inúteis. E eles são apenas vasos. Olha, você que está assistindo aí, vaso. essa, essa ideia do depósito, né? Do sim, depósito. Nossa, como as pessoas usam mal. Tem lá o texto bíblico que fala de vaso de honra, né, vaso de desonra. Tem o texto que compara o homem ao barro, né, Deus ao oleiro. Tá tudo certo, mas olha como isso é diferente dessa ideia de depósito, né, de uma coisa ruim que é depósito de uma coisa eterna. O legal do estudo bíblico, Davi, isso é importante a gente sempre enfatizar, é que muitos de nós, às vezes, repetimos as coisas que fazem sentido e achamos que é bíblico, mas a gente está, na verdade, reproduzindo um pensamento errado sem saber. sim, sim. Ah, então vamos dar uma pausa agora, porque a gente colocou uma pergunta no último vídeo, né, lá no livro de João, né, capítulo 10, verso 10, diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E a nossa pergunta para o pessoal, né, para os alunos que assistem quem é esse ladrão, né? Como eu falei para você na última aula, né, eu fui ensinado nem que era um ladrão nesse texto, mas sim por muitos pregadores que pegavam o microfone e falavam: o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a gente que está ouvindo, né, e não estudando, a gente fica com essa palavra, como se no texto literalmente estivesse escrito que ali é o diabo. Pois Mas é. não, literalmente o texto diz: o ladrão ou o mercenário veio, senão para matar, roubar e destruir. Aí a nossa pergunta foi em cima desse texto, perguntando: quem é o mercenário ou quem é o ladrão? E aí, Leclerc? O mercenário e o ladrão é o gnóstico, Sim, é o falso mestre que está te falso enganando, que mestre. está te engabelando, exatamente. Sim. Não Falsos tem nem a mestres ver que ensinavam incorretamente a palavra. incorretamente, que leva as pessoas para um caminho errado. E eu volto a dizer que pode ser que eu e você, que estamos aqui dando essa aula, e muitas das pessoas que estão assistindo com a gente, pode ser que muitos aqui tenham ensinado muitas coisas erradas durante muito tempo, porque Pô, não com certeza. estudam, porque não Sim. aprendem. Vai repetindo, né? Vai repetindo. Essa coisa do vaso aí, do corpo humano fragilizado como um repositório. A Bíblia não diz que o nosso corpo é um depósito do Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem que nasceu de novo se torna uma nova criatura. É diferente. E a gente também tem um olhar incorreto para a vocação, né? Às vezes a pessoa tem ali, foi chamado por Deus, tem a vocação para o ensino, e ela acha que, de forma incorreta, de que isso vai vir transcendental, né? Que, não, então tudo que eu abrir a minha boca para falar é Deus falando. Quando, na verdade, não. A gente precisa estudar, precisa buscar, precisa tem uma palavra que eu gosto muito, só que ela fugiu agora, que é. Esqueci a palavra, mas. Vai atrás dela aí, vai atrás dela. Não, mas de forma exaustiva, a gente mergulhar na preciosidade da palavra de Deus para a gente poder ensinar corretamente. Porque Exatamente, assim, exatamente. assim como eu e você, Leclerc, não queremos ir
num médico que não tem CRM, mas sim porque ele falou que Deus chamou ele para ser médico, né? A gente, ou qualquer outra profissão que tenha ali um conselho que o atesta a partir da sua formação, a gente também quer estar ouvindo e aprendendo da palavra de Deus com pessoas que estudaram, Isso, para que o ensino seja genuíno, né? E não seja uma repetição patriarcal, né? Um passou para o isso, outro. isso. E esse tema, cara, de João é um tema muito, muito atual, porque esse dualismo está presente no cristianismo contemporâneo. Quase todas as pregações que a gente vê aqui na internet são dualistas, elas estão propondo essa divisão entre o espiritual e o humano. A gente vai Sim. falar um pouquinho mais disso, mas o mais importante nesse momento é você que está estudando ter certeza absoluta que muitas coisas que nós ouvimos e repetimos, a gente às vezes não sabe nem a origem desse troço. E vai falando, vai falando, vai falando, e vai reproduzindo, né? Então, o gnosticismo ele trabalha com a ideia do dualismo e também trabalha com a ideia do conhecimento profundo, profundidade. Essa profundidade do gnosticismo ela não é cognitiva. Sim. Porque nós aqui que estamos estudando agora, tanto ao vivo como quem for estudar depois, estudar a Bíblia traz profundidade ao aprendizado, ao conhecimento. Porque você vai se aprofundando, né? Vai conhecendo mais. Agora, o conhecimento gnóstico, ele é místico, ele é particular, ele é subjetivo. Não, é coisa do sensorial. Estou sentindo, estou percebendo. É algo que tem a ver com uma experiência interior, particular, intangível. E aí, está valendo qualquer coisa. Está valendo qualquer coisa. Então, são coisas importantes do gnosticismo, né? Dois temas, vou aqui na câmera, dois temas importantes do gnosticismo. Primeiro, o material, o humano, não se mistura com o transcendente e o divino. Isso é impossível. Segunda coisa, quem quer se desenvolver, quem quer crescer, quem quer aprender, precisa fazer o quê? Precisa mergulhar no profundo. Olha como isso se parece com as coisas que a gente vê, né? Mergulhar no profundo, no desconhecido, no lugar secreto, na caverna, no buraco, no manto, sei lá onde. Então, essa coisa é gnóstica. Ela não é bíblica, porque o cristianismo, João que diz que Jesus é o verbo eterno, que está em todo lugar desde o início, ele vai dizer depois que esse verbo virou gente e habitou entre nós. Ele é eterno, mas podia ser tocado, podia ser compreendido. Isso é muito importante. Muito importante. Bom, e aí, o que aconteceu com esse conceito? Esse conceito, ele começou a gerar, no meio das comunidades de fé, uma separação entre aquilo que é ordinário e aquilo que é extraordinário. Vou repetir devagar para você entender a minha e Davi. O ensinamento do gnosticismo ele foi se multiplicando tanto, que esse dualismo foi entrando nas comunidades que deveriam estar compartilhando os ensinamentos de Jesus, ide por todo mundo e ensinar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho compartilhado com vocês. Então, a missão dos cristãos era fazer o quê? Compartilhar o que eles aprenderam. Sim. Mas o gnosticismo foi se infiltrando e foi gerando um pensamento dualista. E aí, o que o dualismo vai dizer? Que a carne, o humano, o físico, não se mistura com o espiritual. Então, para que estudar se você pode orar mais? Sim. E eles começam com essa ideia de quanto mais eles se sacrificarem, mais eles vão evoluir espiritualmente. Isso. Para que compartilhar conhecimento se você pode ter momentos de devoção e meditação? Porque você chega para mim assim, Claire, olha só, acabei de comprar esse livro aqui, muito legal, esse autor aqui fala desse tema, sobre justificação, um tema muito bacana, muito importante. Aí eu digo para você, pô, Davi, está perdendo tempo com livro? Enquanto você está aí lendo,
eu estava aqui orando e mergulhando no profundo de Deus. Ah, eu já ouvi o contrário. A pessoa chegar e falar assim, tu já viu aquele filme? Ou tu já leu aquele livro? Eu só leio a Bíblia. Eu só Isso, busco o Senhor. isso, exatamente, exatamente. Com essa ideia de que a pessoa que não está fazendo isso naquele momento não tem. Mundana, É mundano, não tem intimidade com Deus, né? é carnal, exatamente, porque você para ter intimidade, olha como isso que você colocou, esse conceito de intimidade, né? Fulano tem intimidade, Beltrano tem intimidade, Cicrano tem intimidade. Intimidade com Deus é o quê? Como é que a gente define isso, né? Então, se criou no senso comum a ideia de que uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela vive numa outra dimensão. Sim. Não é? Até o David Yong-Chu lançou um livro no Brasil chamado A Quarta Dimensão. Mas é o contexto que você falou sobre profundidade, né? Que o gnosticismo prega isso. Então, assim, quanto mais ele for separado, eu vou botar entre aspas, né? Isso, é isso mesmo. É como se fosse uma elite dentro da fé ali, do cristianismo. Quanto mais ele for Isso, elitizado espiritualmente, mais ele tem intimidade com Deus. isso. Aí o camarada vai para a igreja domingo, né? Prepara aí, não importa se é pentecostal, se é conservador, se é uma igreja histórica, se é uma igreja livre, o irmão vai lá, prepara a palavra, vai para o culto domingo, né, aquela pregação toda arrumadinha, um sermão, todos os pontos, fez um estudo, trouxe uma reflexão, ilumina a mente, aí ele acaba de falar, aí sobe a outra pessoa, pega o microfone, eu sei que nós estudamos agora, irmãos, mas nesse momento, nós vamos orar. E agora, Deus vai mover o céu. Tudo frase pronta para dizer o quê? Que o momento de estudo, de ensino, de pregação, foi legal, né? Mas, pô, legal agora. É a atmosfera. Olha essas palavras, né? A atmosfera, né? A intimidade, o profundo, o mergulho, a lagoa, o oceano. Não, e tem igrejas, Leclerc, que infelizmente ficam com um termômetro gospel avaliando a pregação. Né? Se aquela pregação não foi tão boa, a gente precisa fazer um outro movimento espiritual para que aconteçam as coisas aqui. Né? E isso é muito ruim porque descredibiliza a revelação maior que é a palavra de Deus, que é um ensino. Exatamente. Você vê que as nossas igrejas estão fazendo isso hoje. Hoje é dia 1º de outubro de 2020. E os caras estão fazendo isso influenciados por uma coisa que já prejudicava as igrejas no início do século, do 1º século. Ou seja, a mentira é a mesma. Sim, e o gnosticismo, ele não quer palco, ele só quer se entranhar e enganar. Tanto que essas pessoas que praticam isso hoje, praticam muitas vezes na ignorância. Elas não foram lá ler um livro do gnosticismo e falar, vou agir assim. Exatamente. Não, elas... Até a Fabiane botou aqui, ó, ideias do gnosticismo entram em filosofia, mitologia, psiquiatria, mas os caras não foram consultar obras da psiquiatria ou da filosofia para trazer esse conceito. Não. Então, o camarada chega lá, que eu estou falando, acabei de ensinar, né? Davi foi lá, preparou a palavra, e chega ele ou ela, pega o microfone, assim, irmãos, de que adianta conhecer tanto a Bíblia e não orar? De que adianta ensinar a Bíblia e não ter adoração? Então, o que o cara faz? Ele separa as coisas. Divide. Como se o conhecimento humano, como se a fé cristã fosse desconectada da espiritualidade do divino. A Igreja Romana, católica, medieval, que governou o mundo aí durante pelo menos 1 milênio, ela também se agarrou a essa coisa dualista do gnosticismo, separando o secular do sagrado. Então, vida secular. De onde vem essa ideia? É a vida referente ao século, ao comum. Então, você pode ser um incrível engenheiro, mas fulano é ministro de louvor. Ele é mais importante do que você.
Sim, você é secular e ele é sagrado, né? Ele está ali numa função Exatamente. sacerdotal. Olha essa música que linda, composta por Sebastian Bach, né? Uma composição clássica, uma orquestra tocando. Ah, não, mas aquela música ali do fulano ali da igreja que ele tocou no violão ali, desafinado e tal, é bem melhor, porque aquela música religiosa, ela é espiritual. É de Deus, né? É de Deus. E a Isso. composição do bar é carnal, é humana. E aí, dessa ideia do religioso e do sagrado, do religioso e do secular, começa uma separação cada vez mais radical. Nasce lá nessa coisa do gnosticismo, né? E vem Sim. afetar a nossa vida comum aqui. Então, você vê, o cara vai chegar na igreja, qualquer igreja, não importa. Ele para na porta, ele ora, ele se ajoelha. Estou entrando num ambiente diferente, né? As músicas antigas, né? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, como se aquele lugar fosse especial. Sim. Como se o sagrado fosse o lugar, fosse as coisas que nós estamos fazendo. Tá vendo? Isso é o pensamento gnóstico. E a turma que está trabalhando lá? Não, está no mundo, está no secular, está no comum. Essa galera não é sagrada. Nós não podemos misturar as coisas, né? Sim. Olha só, nós não podemos misturar as coisas. E João está dizendo o quê? Que as coisas se misturaram. Que Deus virou gente. E esse homem que virou gente, esse homem que é Deus encarnado, depois ele vai ascender aos céus como homem. O Deus não, mas antes disso, Leclerc. Tudo bem. Vai. Antes disso, esse Deus, o que ele mais fez foi se misturar. Ele andava com gente mais misturada que existia. Não, mas assim, nós não precisamos nem chegar nesse ponto ainda. Estamos falando só do divino com o humano. Se esse mundo fosse tão podre, tão imundo, tão maligno como se fala tantas e tantas vezes, Jesus não ia encarnar, meu amigo. Porque ele não ia pisar nesses lugares, ele não ia entrar nesse corpo, né, humano, pó. Na verdade, ele veio, ele encarnou, ele ressuscitou como homem e por causa dele nós também ressuscitaremos. Sim. E é isso que João está trazendo, né? Essa retomada desse conceito, que é o espiritual junto com o humano junto com o espiritual. Enquanto isso, a religião vai separando, porque o negócio é separar. E aí vem aquela ideia também equivocada de que santidade tem a ver com separação, né? Sim. Como se a gente tivesse que se afastar do mundo, das coisas, da vida, dos amigos, do trabalho, de tudo, de tudo. Santidade é separação, sim, mas num outro sentido. Não nesse sentido gnóstico, dualista, a gente não vai falar de santidade agora, né? Que assunto bom, hein, Davi? É bom demais, eu gosto. Assim que é bom, é treta. Eu quero fazer uma pergunta agora que é treta. Momento da treta. O momento da treta. Será que nós somos gnósticos evangélicos, Davi? Rapaz, hoje não, mas eu acho que eu já vivi um evangelho gnóstico. Será que os evangélicos... Na minha caminhada. Será que se João, o evangelista, viesse às nossas igrejas, ele seria bem recebido? Ah, não. Ele seria bem recebido, né? Rapaz, ele provavelmente ele ouviria essa dicotomia que você falou, né, desse dualismo, e ele falariam para ele: você está na carne, você não sabe quem me elegeu. E ele diria o seguinte, ele diria assim: o anticristo já está entre nós, já existem muitos anticristos, que é o que João vai dizer nas suas cartas, né? Bom, mas é uma pergunta. O pessoal que está assistindo ao vivo ou vai assistir depois pode ficar escandalizado, né? Que absurdo, pergunta louca, o que isso tem a ver com a gente? Bom, mas eu quero apresentar agora para deixar você surtado, porque o negócio é que o ensino, ele surta, né? Ele confronta, né? Dá um surto cerebral. Eu quero apresentar a você que está nos assistindo agora traços do pensamento gnóstico no cristianismo evangélico do século XXI, principalmente do evangélico brasileiro. Traços e características do gnosticismo entre nós. Está entre nós.
Que loucura, que loucura. Primeiro, o líder num nível espiritual mais elevado, ó. Tá Não, mais isso aí perto, não, Leclerc, não, isso aí não pode ser do gnosticismo, cara. tá mais perto de Deus do que a gente, né? E quando a gente fala líder, pode ser qualquer coisa, pode ser pastor, Sim, bispo, apóstolo, missionário, pode ser profeta, até profeta, isso, pode ser até aquela pessoa de oração, né? Não, vamos lá, porque fulano tem intimidade com Deus, né? O lugar oculto, né? O lugar da intimidade, o lugar secreto, tem um negócio com Deus, assim, cara, coisa de maluco, né? Isso é um traço gnóstico. sim. Segunda coisa, definir como carnal qualquer coisa que traz benefício ou agrado ao corpo. Crente não pode ter prazer. Sim. Crente não pode ter prazer. Você está no meio do culto lá, cantando, você fica cansado, tem vontade de sentar. Aí o Davi pega o microfone. Quando você estava na escola de samba, você ficava 18 horas em pé. Quando você Sambando. estava no funk, é assim, para Deus você não aguenta. Então, não pode ter prazer, não pode ter Não, não é assim relaxamento. na nossa comunidade, não, tá? Não, o povo vai acreditar, Lega. Isso é um traço do gnosticismo. Sim, É, verdade. tudo que envolve Deus, né? Você vê vou citar um discurso que é comum nas igrejas, bem comum. As pessoas hoje não têm mais compromisso, porque no meu tempo, né, o banco era duro, era de maçaranduba, a gente sentava ali e sentia dor. No meu Não tinha tempo não ar-condicionado, era ventilador. tinha isso. Então, quer dizer, quem sofreu era mais espiritual Sim. do que quem está relaxado. Aí eu quero citar aqui, quero indicar para você que nunca viu o filme O Nome da Rosa, né, que é baseado num livro incrível do Humberto Eco, O Nome da Rosa, que fala exatamente isso, de como os monges se comportavam na Idade Média, e que nesse filme e na obra, né, os monges vão dizer o quê? Que o cristão não pode rir, não pode Sim. ser feliz, não pode ter prazer, né? A sexualidade, por exemplo, é só para procriação, não pode ter prazer sexual. Tem até um vídeo que a gente assistiu recentemente aí, né, Davi? Sim. Sobre esse assunto. Outra característica: toda festa tem que ter um momento de exortação espiritual. Tá fazendo festa junina, festa não sei o quê, festa não sei o que lá. O coro tá comendo, para tudo, pega um cara chato com o microfone. Não, vamos chamar Né? aqui o irmãozinho para fazer a oração. Bate que é uma maravilha. Porque essa alegria humana, ela está desconectada com a alegria divina. Outro conceito, quanto mais culto, melhor, porque aí você não está mais no mundo, você está morando na igreja. Sim. E a igreja é um lugar Santo, sagrado, sagrado. espiritual, né? Então, Mas quanto isso mais aí, reunião, melhor. esse ponto aí, Leclerc, colocou muita gente fora da igreja, separou muitos casais, porque esse quarto ponto traz ali um peso sobre o membro, como se fosse obrigatório, como se Deus estivesse vigiando ele, e ele tem que estar na igreja. Se ele não estiver na igreja, ele pode pecar e cair. Então, Verdade. então muitas donas de casa, ou então maridos, por conta de vocação, abandonavam suas famílias quase que a semana inteira para estar dentro da igreja por conta de uma visão errada que foi ensinada. E você acaba também não tendo mais nenhuma relação com seus amigos, né? Você vai Sim, fazer festa, faz na igreja, vai dar aula, dá na igreja, vai almoçar, almoça na igreja, aniversário na igreja, batizado na igreja, casamento na igreja. Você não tem mais ninguém nem para testemunhar da sua fé, porque chega um momento que você só tem amigos cristãos, não tem mais nenhum amigo comum. sim, isso é muito Não é? ruim, muito ruim. Porque aí isso acontece muito com os jovens, né? Porque aí a igreja faz muita atividade para jovem, aí faz acampa dentro, acampa fora, aí faz louvorzão. Acampa sempre. É. Aí aquele jovem
vai para a faculdade e ele precisa se relacionar e ele não consegue porque ele é chato. Ele só fala da igreja, da Bíblia, tenta converter todo mundo, quando na Isso. verdade não deveria haver essa separação, e quem está na igreja ali ou quem está na faculdade, um não é santo, outro não é profano. Isso é uma visão gnóstica, né? Isso, pois é. Se você que está assistindo o vídeo pode pensar assim, pô, o Davi é um cara crente, né? Mas o professor Leclerc, vou te falar, ele é um maldito impuro, ele não acredita na igreja. Bom, no nosso canal que está aparecendo aqui embaixo, Oficina da Palavra, tem 3 vídeos lá que você deveria assistir. O que é igreja, o que não é igreja e abuso espiritual, onde a gente vai falar sobre a beleza da igreja e como ela é importante para a nossa vida quando fazemos as coisas da maneira correta. Mas essa coisa de você estar ali, porque ali é espiritual, porque ali é sagrado, isso é muito gnóstico, isso é muito greco-romano, isso é muito pagão, muito pagão. Inclusive, o Deus encarnado, que João vai citar, né, e o livro de João é muito confrontador, é um Deus que anda pelas ruas, né? Que como o Davi já falou, que se mistura, ele raramente está nos templos, ou no templo, nem com os religiosos, está com gente comum, que é a gente que precisa se encontrar com Deus. Mas não para por aí não, Davi, sempre pode ficar pior, né? Vamos lá. Desejos sexuais são sujos e devem ser tratados como algo ruim. Rapaz, eu já ouvi uma pessoa dizendo que o pecado original lá do Éden foi o sexo. Olha só. Aí eu te pergunto, Leclerc, aonde está isso na Bíblia, Leclerc? Em lugar nenhum. Pois é, para você ver. Para você ver. Aí o cara pega, você vê como é que isso é um pensamento medieval, né, que vem do gnosticismo e do catolicismo. Crescer e multiplicar, quer dizer, a relação sexual só funciona para procriação. Tá vendo? Como se fossem bichos, né? Coisa de maluco mesmo. Outro ponto, entretenimento só é válido se for breve e barato. Negócio de ir ao cinema, ir ao teatro, ir a show, ir a futebol, ir ali ao restaurante. Rapaz, você é muito carnal, muito imundo, muito maldito, vai arder no fogo do inferno. Não e pode. Tem que ser gospel. Tem que ser e baratinho, porque o meu. Bom, deixa pra lá. Não pode gastar dinheiro com aquilo que não é pão. Frase bíblica, né? Mal empregada. A diversão, em grande parte, é uma distração satânica. Sim. Por quê? Porque a leveza, né, o sorriso, o prazer, isso não tem a ver com a divindade, que é espiritual. Você pode observar que em muitos quadros e filmes sobre Jesus está sempre triste, sempre sério, sisudo, não pode rir. Riu, está endemoniado. Imagina eu, né? Eu estou muito endemoniado. Não há beleza na arte que não seja cristã. Quadro, música, literatura, escultura, é tudo do inferno, não pode. Porque o cara até tem um vídeo que você pode assistir também no nosso canal aqui, Oficina da Palavra, né? Crente pode ouvir música do mundo, né, Davi? É um vídeo que a gente fala sobre esse assunto. Porque aí o que vai se dizer? Que a música só é pura se for composta por um cristão, tocando músicos cristãos que ungiu o instrumento cristão. Olha aí o que a Fabiane está dizendo, Leclerc. O professor de Pedro ensinou às crianças que no futuro todos poderão ser homossexuais, transexuais, etc., porque existirão os bancos de sêmen, clonagem humana e barriga de aluguel. É a descaracterização do ser humano, né, como criação de Deus. Né? Essa discussão a gente vai fazer depois, Fabiano. É uma discussão que a gente vai fazer depois. É muito pertinente, sim. É muito pertinente e fala dessa descaracterização do homem criado, né, à imagem de Deus. Sim. Número 9. Se você tem um dom, tem um chamado, você vai virar sacerdote. Então não precisa estudar, fazer faculdade, trabalhar, nada disso. Pode ficar na igreja o dia inteiro lá. Não, as pessoas também acham que dom ou chamado está diretamente ligado à igreja, né?
Aí é Isso. aquela famosa história, né, do sapateiro que chegou até o. Foi o Martim Lutero, né? Aí chegou para ele e falou assim: me converti, e agora o que eu faço? Abandono a sapataria para viver aqui das coisas da igreja. Aí ele: não, meu irmão, que isso? Você é um bom sapateiro? Sou. Você faz bem os sapatos? Faz então. Agora você vai fazer sapatos mais bonitos, com preços mais justos, para adorar a Deus assim. Vai glorificar o nome de Isso. Deus assim. Então, isso, Exatamente. isso Exatamente. quebra isso quebra também, esse argumento quebra o que a gente está falando sobre o gnosticismo, né? Porque assim, É. você pode louvar a Deus, glorificar a Deus com o que você erradamente entende como secular, né? As suas Isso. profissões que não estão vinculadas à igreja também glorificam a Deus. Exatamente, exatamente. E aí, quando você diz que servir a Deus é trabalhar na igreja, você está com o pensamento sendo influenciado por essa filosofia gnóstica, porque servir a Sim, Deus na igreja é melhor do que ser um bom médico, por exemplo, ou um sim, bom zelador, né, um bom professor, um bom profissional de TI. Você também serve a Deus dessa forma. Né? Isso é traço do dualismo gnóstico. Né? E outra coisa que eu queria falar aqui, Davi, que é muito importante, vou falar da experiência nas salas de seminário. Dando sim, aula de teologia, quantas vezes os alunos desprezam a teologia no seminário? E às vezes eles preferem ficar horas e horas orando, orando, cantando, cantando, cantando. Quando você vai para a sala e propõe uma discussão mais profunda, ele rejeita. Ele acha que sim. você não tem fé, que você é frio, que você é liberal, que você é isso, que você é aquilo. Então, isso é influência da filosofia gnóstica. E, por fim, o corpo só atrapalha. Olha que coisa legal. O corpo só atrapalha a expressão perfeita do espírito. E essa coisa do tem que morrer, tem que sofrer, né? tem que se esvaziar. Tem que se esvaziar. Rapaz, essa é uma das maiores aberrações evangélicas, do negócio do esvaziamento. O Sim. camarada vai citar Filipenses capítulo 2 para dizer que tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. Ora, Jesus esvaziou-se mesmo porque ele é Deus, pô. Para E assumir a tá, forma humana, ele teve que se humilhar. Né? deixar sua glória, né? Isso. Isso, como diz a música que a gente canta lá, abriu mão de sua glória, ficou ali num comportamento diferenciado, se Sim. humilhou, como diz o texto, forma de servo, né? Obediente até a morte, agora, eu e você, Davi, vamos nos esvaziar de quê? Se a gente já está vazio, já está podre, já é pó, nós não temos nada para tirar. Isso é arrogância humana, isso é presunção. Não, Porque isso coloca o homem no centro do processo. isso aí, era isso que eu ia falar. Coloca como se o homem pudesse se esvair daquilo que é pecaminoso para Deus e poder encher ele, né? Quando, na verdade, quem faz qualquer tipo de processo, né, de- sempre será o Espírito Santo, né? O Deus na nossa vida. Isso, Isso. Até a Fabiane está falando que o budismo ensina sobre abrir mão do ego e tal. E é verdade, muitos cristãos são mais budistas cristãos do que cristãos evangélicos. Parece budismo evangélico. O cara fica lá horas e horas meditando, né, se afastando de tudo. Quando o cristianismo ele é latente, ele é pertinente, ele é relevante e ele tem a ver com o nosso tempo. sim. Olha, parece até que João escreveu para as igrejas do Brasil. Será, Davi, que João escreveu para as igrejas do Brasil, Davi? É porque esse erro ele transcende as eras, né? Então, Isso, tanto no primeiro século, quanto em 1500 e alguma coisa, quanto agora em 2020, as pessoas ainda erram a mesma coisa. exatamente, exatamente. Agora, para a gente já ir caminhando para o final da aula de hoje, né, porque a gente poderia ficar horas falando desse assunto, Ah, mas sim.
Já temos aí mais ou menos uns 40 minutos de aula, 1 hora de live, a gente esperou uns 20 minutos, né? Sim. A pergunta que a gente tem que fazer, como nós já ensinamos aqui, é como os leitores do livro, naquela época, fizeram a leitura do que João escreveu. Porque para nós aqui, que estamos no século XX, para chegar às mesmas conclusões, a gente tem que estudar a beça, né? Tem que ler, tem que refletir, comparar os textos. Nossa, então foi isso. Tal. Mas para o cara daquele tempo, na hora que ele leu o Evangelho, ele já entendeu o que João apontava. Então, como foi que o leitor da época fez a leitura do Evangelho de João? Bom, primeira coisa, é isso que a gente tem que perguntar, né? Quantas vezes aparece na Bíblia essa palavra verbo? A palavra de Deus, o ser de Deus. 2 vezes só. Escritas por quem? Por João. Sim. João capítulo 1 e Apocalipse 19, quando ele vai dizer que Jesus, o Cordeiro de Deus, é a palavra, é o verbo de Deus. Então, assim também, o texto está escrito, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito. Você está lendo o quê? Você está lendo outro texto. Apocalipse 19, 13 não é isso, não. Você está lendo aí outra coisa. Esse versículo tem a ver, mas você está lendo outra coisa. Cuidado com o gnosticismo, o vento do gnosticismo. Eu vou tirar a prova real agora, 19:13. Isso, Apocalipse 19:13. Tu tá batendo no chão aí? É o espírito gnóstico batendo na porta. Bom, 19:13, achei aqui. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. Verdade. Isso, muito bem. Na verdade estava lendo no versículo de baixo, mas era de cima. Aqui. O tema que João cita em Apocalipse, olha só, vamos juntar os dois textos, né? O mesmo que estava no princípio da criação é o mesmo que encarnou, é o mesmo que João viu, é o mesmo que está em Apocalipse. Sim. Na eternidade. Então, ele está, ao mesmo tempo, no passado, no presente e no futuro. O verbo de Deus. E aí, o camarada que é contemporâneo a João, ao ler esse texto do verbo, o que ele vai entender? É isso que a gente tem que pensar. Qual é o sentido que João transmite para a pessoa que está lendo o texto naquele momento? É a palavra de Deus, o logos, né? Que é um termo grego para verbo, para a palavra. Então, quando a pessoa estava lendo esse texto, lendo o Evangelho, de que forma ele entendia, de que forma ele percebia o texto que estava sendo ensinado ali? Primeiro, a ideia do verbo, do logos, ela remete à razão universal, à sabedoria humana. Porque o grego tinha essa coisa do saber, do conhecimento, do sentido do mundo, da filosofia, da reflexão. Então, para o grego, o grande poder, né, o centro da onde emana a vida, todo o conhecimento, é a sabedoria. Então, o que João está dizendo? Se existe uma sabedoria, se existe uma fonte de toda razão, de todo sentido, seja ela qual for, esta razão é Jesus. Ok? Então é assim que o grego pensa. Ele entende que o universo, o cosmos, tudo se move a partir de uma fonte. E aí João vai dizer o quê? Que esta fonte é Jesus. Depois, ele também vai bater numa questão relacionada à divindade. Divindade. Muitas teorias gnósticas ensinavam a ideia de que existe um ente divino, né, intermediário, rodando no universo, controlando as coisas. Os gregos têm muito isso, né? Tem os Sim. homens, tem os metade homens, metade deuses, acima deles tem os deuses, acima desses deuses tem o destino. São seres e seres, um acima do outro, e os gregos entendiam que acima de todos esses deuses
Há um Deus maior, uma entidade que controla, que não está nem no céu nem na terra. Então João vai dizer o quê? Seja lá o que você pensa, se existe um ser que governa o cosmos, o universo, e intercede, está entre os homens e Deus, esse ser é É Jesus. Jesus. Outro ensino importante, aí já não mais para o cristão grego ou para o camarada da Ásia, lá, mas para o judeu, que aí tem a ver com o texto que você leu. Sim, sim. Né? Isso, exatamente. Porque o judeu entendia que a palavra de Deus era poderosa. Pela sua palavra, os mundos foram criados. Né? Pela palavra de Deus, haja luz. Então, o judeu entendia que a palavra de Deus era muito poderosa, que a palavra de Deus, como diz o texto lá sobre Abraão, né? A palavra de Deus traz à existência as coisas que não existem. Sim. A palavra que não volta vazia. Pode ler. Não, então, esse texto que eu li foi esse aí, Isaías 55:11. Pode ler de Assim novo. também ocorreu com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isso, Aí, abaixo Pode... tem Jeremias 23:29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Né? Aí tem Salmo 12, verso 6. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Isso. Aí vem Salmo 119, 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Isso, ó, tá vendo? Se a gente juntar esses 4 versículos, tem muitos outros versículos, vamos pegar só esses 4 aí. A palavra sai de Deus, e toda palavra que sai de Deus realiza alguma coisa. Um feito, né? Nunca volta vazia, sempre tem algo que acontece, ela é decretiva, ela realiza. Esta palavra, ela está firmada nos céus. Ó, ela está na eternidade. Esta palavra, ela quando encosta, ela purifica, ela limpa, ela lava, ela quebra, ela faz alguma coisa nova. E esta palavra que o judeu entendia que era a expressão poderosa de Deus, inclusive os profetas falavam, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Né? A palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Essa é uma expressão profética fortíssima. João está falando o quê? Que essa expressão profética, ela, na verdade, encarnou, ela agora pode ser tocada, ela é Jesus. Olha que coisa incrível, né, cara? Sim. Vamos resumir isso que a gente falou, para quem está estudando não ficar perdido, né? E antes de resumir, vamos só lembrar o texto de Provérbios 8:22. A palavra é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Pode ler se você tiver com ele aberto aí. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Isso, a palavra de Deus, tá vendo? Ela está lá no início. Enfim, resumindo, pode falar. Não, então, tá entre aspas, né, esse texto, porque quem está dissertando isso é a sabedoria, né? O Senhor me criou como princípio no seu caminho antes das suas obras mais antigas. Exatamente. Bom, vamos resumir esse conceito aí, que é importante, né? Sim. O resumo é esse aí. O que era no princípio, quando Deus falou, vocês não precisam mais deduzir ou imaginar. Ele está diante de vocês de forma palpável. Esse parágrafo resume tudo o que a gente discutiu até agora. O que existia na eternidade, quando Deus falou, lá no Gênesis 1:1, a gente não precisa mais ficar imaginando. Não é uma coisa subjetiva, né? Gnóstica. Leclerc, eu acho que cabe perfeitamente aqui esse texto de João 14, de 8 a 10, quando Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Eu acho que, assim, Jesus, né, naquele momento ali, como você me pergunta isso? Né? Porque, assim como a palavra, o verbo se transformou em carne, né, e habitou entre os homens,
Jesus é Deus, a palavra de Deus. Então, tudo que Jesus falava, os milagres que aconteciam a partir de Jesus, é o próprio Deus falando, né? Aí Filipe vai e pergunta: mostra-nos o Pai. Mas Felipe, Davi, Felipe nos representa. Sim, sim, Somos nós, incapazes de compreender. Nós estamos aqui ensinando, estamos aqui gravando esse vídeo vai ficar eternizado, que ele vai ficar nos 2 canais. Nós vamos morrer, eu e você, o vídeo vai ficar lá, ok? Vai ficar lá. O que a gente está falando, nós não descobrimos a pólvora, outras pessoas antes de nós já disseram, sim. outras virão depois e repetirão, e as pessoas continuam tendo dificuldade. Por quê? Por uma razão muito simples. Vou até tirar aqui para dar ênfase ao que eu vou dizer agora. Por que as pessoas vão continuar tendo dificuldade? Porque para conhecer a Jesus, não basta assistir a EBQ da Verdade e Graça. Sim, verdade. Para conhecer a Jesus, o Deus encarnado, o homem precisa ter um encontro com Cristo. Não adianta a gente estudar a Bíblia, assistir vídeo, comprar livro, ir a congresso, conferência, fazer um monte de coisa. Você que está nos assistindo, está assistindo o que eu estou falando aqui, vou falar diretamente para você que está nos vendo agora. Tudo isso é inútil se você não tiver um encontro com Cristo, pessoal. Porque o que João está dizendo o quê? O que vimos, o que ouvimos, o que aprendemos, o que tocamos, disso falamos. Então, muitas vezes, nós falamos do que não sabemos, pô. Verdade. E aí é um ensino vazio. Quantos de nós aí, homens e mulheres de todas as idades, frequentamos igreja há décadas? Fizemos já de tudo, já tocamos, já cantamos, já pregamos, e sequer tivemos um encontro, um novo nascimento. Porque o novo nascimento, que também é uma doutrina, um ensinamento, que vai surgir no Evangelho de João, capítulo 3, na conversa famosíssima entre Jesus e Nicodemos. Não Augusto Nicodemos, mas Nicodemos, o doutor da lei. O novo nascimento é uma experiência inequívoca, intransferível, pessoal. E a gente fica batendo, e muita gente tem dificuldade de entender, igual o Felipe, mestre, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala para esse rapaz, estou há tanto tempo convosco, e você ainda me faz essa pergunta, ou seja, é um conhecer intelectual, mas não é um conhecer verdadeiro, porque não houve um encontro com Cristo. Sim. Um novo nascimento, né? O sopro do Espírito, aquele Espírito que Deus soprou no coração do homem, lá em Gênesis, ele tem que soprar no nosso coração. E mais do que nunca, Davi, a igreja evangélica brasileira, ela está recheada de gente religiosa, intelectual, moralista, de todos os tipos, mas sim, pouquíssimos são aqueles que tiveram um encontro com o Cristo que era desde o princípio. Por isso que não entende. Então, Filipe nos representa. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, você precisa fazer essa reflexão. Será que eu realmente tive um encontro com Cristo ou eu sou frequentador de igreja? Né? Frequentador de doutrina. Né? O cara que está ali cumprindo um papel religioso. Não adianta. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Não adianta. Para entrar na eternidade, tem que comer do pão da vida, João capítulo 6. Tem que ser enxertado na videira, João capítulo 15. Tem que entrar pela porta do pastor, João capítulo 10. Não adianta, não adianta. É um pastor, é pão, é água, é vida, é porta, é real. Como diz a velha canção lá dos Vencedores por Cristo, Deus é real. É isso. O verbo estava com Deus, e estava não quer dizer do lado, né? Estava porque era Deus. Estava lá. Não é só uma circunstância espacial, mas tem a ver com link. Sim. Né? Pode falar. Não, então, era isso que eu ia falar, é o que está escrito aí. Ele dá essa conotação de estarem, que poderiam estar separados, mas havia um link entre os dois, né? Sendo um só. Isso, o pessoal da Trindade sendo um só. Exatamente. E aí, quando João fala sobre isso, ele vai inaugurar o que a gente chama na teologia de cristologia, que é o ensinamento bíblico sobre Cristo. Tá?
E essa cristologia dele é muito poderosa. Você Sim. pode ler para a gente aí Colossenses, Davi? Colossenses Posso 1, sim. 26, 27? Já está aqui no gancho aqui. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar o conhecimento entre os gentios e gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Isso. Texto muito legal que resume também o que a gente está estudando. Aí já não é João, é Paulo, mas eles estão falando a mesma coisa. O Sim, mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações agora foi manifesto. Cristo em vós, Cristo em nós, esperança da glória. O não, e Deus verdadeiro. Paulo também confrontou o gnosticismo, né? E isso aí também está trazendo, quebrando aquele conceito de profundidade, né? Aquela coisa de que estava oculto, mas agora todos têm o acesso. Né? Isso. E o gnosticismo ele trazia assim, não, só um povo diferenciado que alcança essa intimidade com Deus. E Paulo vem aí e dá essa martelada, o seguinte, ó, é para todos. Já que você citou, né, vamos agora, momento pentecostal. Vamos falar de mistério. Mistério. Não é o inimigo do Homem-Aranha, Doutor Mistério, né? O mistério na Bíblia não tem a ver com coisa escondida. É mistério, irmão. Isso é um mistério. É um mistério. Isso aí. Isso é um mistério. O que você enfrentou, Davi? Ah, uma coisa misteriosa. Na Bíblia, a palavra mistério no Novo Testamento é associada a alguma coisa que estava oculta e agora está revelada. Sim. É o contrário do que a gente aprende na igreja. Não é uma coisa escondida lá, sinistra, nas trevas, não. Na Bíblia, o conceito de mistério tem a ver com algo que estava oculto e que agora foi revelado. Era misterioso, mas não é mais. Ou seja, no cristianismo não tem nada misterioso. Não, mas tem coisas, né? A pessoa está assistindo aqui agora, né, Davi? Ah, o Leclerc é um carnal imundo, maldito. Não, tem coisas que o homem não entende. Mentira, irmão. Vou tirar de novo aqui para você prestar atenção em mim e o Davi. Isso é mentira. Tudo que há no cristianismo pode ser entendido pela palavra Sim. de Deus. E nada no cristianismo pode ser entendido. Não há Tem mais coisas... nada oculto. Isso. Tem coisa que você não entende. Tem coisa que só quem é espiritual é que sabe. Mentira. Tudo pode ser entendido e compreendido. Inclusive, o livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, vai nos ensinar isso. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Da vossa mente. Porque esse é o vosso culto racional, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa conversa de que é misterioso, que é espiritual, que é algo oculto, não, porque você não entende. As coisas espirituais, irmãos, a Bernadette está me chamando de carnal. Chama mesmo! Tem medo de você não, Bernadette. Seu carnal, imundo, as coisas espirituais, tudo é espiritual, não, porque você não entende. Aí começa, né, a falar de forma incompreensível, que os pentecostais chamam de dom de línguas, começa a apontar revelações, Deus me mostrou, Deus falou. Isso não é o cristianismo, é isso que João está combatendo. Sim. Eu preciso dar muita ênfase nesse ponto, para que você entenda que está nos assistindo. Isso não é cristianismo. É isso que João está combatendo. Ele está dizendo o quê? Que o verbo eterno, glorioso, incompreensível, inalcançável, encarnou e andou no meio de nós. E nós o tocamos. Acabou. Ele deixou de ser uma coisa distante. Agora é real. Então, um cristianismo que não pode ser compreendido é falso. Um culto que você vai com a sua família, independentemente da igreja que você frequenta, e você não entende nada, é falso. Uma oração que você não entende nada é falsa. Um cântico que não te diz nada é falso. Alguma coisa que não traz clareza à sua mente é falsa, é falso. Porque o cristianismo, ele é
concreto, ele é tangível. E isso é muito legal, né, Davi? Porque o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, lá em Gênesis 1, é o mesmo Espírito que habita no nosso coração. Tá vendo? Sim. De uma forma muito poderosa. É verdade, Áurea, precisamos ouvir isso mesmo. Então você não precisa flutuar, né, engatinhar, rugir, latir, miar, subir pela parede, se vestir de branco, Davi. Para de ficar se vestindo de branco, Davi. Andar descalço. Não, isso quebra o conceito de intercessores, de que eu preciso chegar a ter outras pessoas mais elevadas para eu conseguir algo que elas têm intimidade com Deus e em intercessões, em orações, vão conseguir para mim. Quando foi o que o texto lido aí em Colossenses, sabe? Tudo foi revelado, e a todos, a ricos, a nestos, a todos. Então, se você que teve um encontro real com Deus, né? Foi o que o Leclerc falou, né? Teve a transformação da nova criatura. Se você orar, conversar com Deus, ele vai te ouvir, ele vai te responder. Então, você não precisa mais de um mediador. O mediador é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Travou aí, Leclerc? Exatamente. Esse é um... Você vê que João... Não, tô aqui. Tá me vendo? Tá. Tá me vendo? Tô. Deu uma congelada, mas voltou. Coisas de internet. Tem até gente aqui falando aqui no chat que está com dificuldade, né? Depois que teve essa tempestade aí no Rio na última semana, aqui em Niterói, São Gonçalo, muitas pessoas com dificuldade. A Bernadette está falando, o brasileiro tem esse viés místico, né? Sim. Curte os mistérios. Ela, inclusive, botou aqui mistérios. Do grego, do latim. Tem que fazer o S de mistérios, né? Tem que chiar. Não. Agora, o que eu quero enfatizar, já chegando no fim da nossa aula de hoje, é que João está combatendo um problema do tempo dele, né? Mas o problema é o mesmo. Sim. Nós continuamos enfrentando a mesma dificuldade que eles enfrentavam naquele tempo. A seriedade, né? A seriedade desse conceito, ela é fundamental para a nossa fé. Fundamental. Né? Esse mesmo verbo que participou da criação, Gênesis 1:3, está conosco agora. Deus conosco, presente. E pode ser conhecido, não é uma filosofia. Aí você poderia dizer, né, Davi, a pessoa que está nos assistindo, ele poderia dizer, pô, Leclerc, mas aí você está falando que não é uma filosofia, não é um entendimento, mas eu não me lembro de quando eu tive um encontro com Cristo. Então você está com um problema, né, Davi? Sim. Se você não lembra, então você tem que questionar. Outra coisa que a Bernadette botou aqui, ó, o cristianismo é simples. Bernadette, não, o cristianismo não é simples. Se fosse tão simples assim, a gente não estava tendo que estar repetindo essas coisas o tempo todo. Sim. Né? O cristianismo é Cristo. Ele não é simples. E essa fala sua, nesse momento aqui, esse comentário seu, ele é importantíssimo. Você foi muito feliz quando escreveu aqui que o cristianismo é simples, porque muita gente usa essa frase, e não é o seu caso, certamente, mas muita gente usa essa frase para dizer assim, o cristianismo é simples, para que complicar? E aí traz de novo para o subjetivo. Não pode. O cristianismo ele é cognitivo. Exige um novo nascimento e existe também o debruçar a palavra. Certo, Davi? Certo, e usam de forma correta aquele texto, né, que a letra mata, dando a entender de quem estuda muito, né, tende a ficar mais frio, né, aí faz aquela dicotomia mais uma vez, né, se estuda muito, logo está secularizando aquilo que deveria ser místico, né, santo, né, quando na verdade andam juntos. Quanto mais você estuda, mais você conhece, né, e se debruça sobre a maravilha que é o Evangelho de Deus, como estamos aqui estudando João. É verdade, mas é bom a gente fazer uma colocação aqui para a gente finalizar nesse momento, já estamos aí 1h30 de aula hoje, né? Sim. Que é o seguinte, o estudo da palavra da Bíblia
traz luz ao coração de quem teve um encontro com Cristo. Sim. Porque se você não nasceu de novo, você que está nos assistindo, pode ser que ele te traga mais confusão. Verdade. Mais confuso. Porque aí vira mais uma filosofia. Você vai estudando, enchendo a cabeça de informação, no final você está perdidaço. A palavra de Deus é luz. Né? Vou citar aqui, Davi, um texto para a gente encerrar, que é a parábola do semeador. Saiu um semeador a semear e jogou a sua semente. Né? Algumas sementes que Jesus depois vai dizer que a semente é a palavra, algumas caíram no caminho, outras caíram entre espinhos, outras até germinaram num solo rochoso e outras germinaram em boa terra. Você vê que a palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é viva. É a mesma semente, né? Mas dependendo de onde ela cai, Sim. Né? Porque caindo no caminho, as aves foram lá e arrancaram. Então, dependendo do caminho que você segue, tem gente que segue um monte de caminho, né? Inclusive dentro da religião cristã evangélica. Dependendo do caminho que você segue, a palavra de Deus vem, vai, e não faz diferença. A questão também dos espinhos, que a palavra de Deus ela até germina, mas ela é sufocada pelos espinhos. Tem uma referência direta à cultura, ao tempo da nossa vida, né? As nossas preocupações que nos sufocam, que arrancam de nós. Vem o inimigo e rouba a palavra. Sim. A questão do terreno pedregoso, duro, tá vendo? Então, assim, a palavra ela é poderosa, mas ela não tem efeito em solos que não são férteis. Então, a gente está ensinando, repetindo, mas aí, se você não nasceu de novo, ela não faz diferença. Isso é um ponto importantíssimo. A Bernadette está fazendo aqui a tréplica, como boa advogada que ela é, ela está dizendo aqui, a simplicidade que me referia por não ter nada místico. Não tem entrelinhas, oculto, o que muitos vivem procurando leituras místicas. Legal, isso é legal. Então vamos trocar a simplicidade, Bernadette, por outra palavra. Vamos dizer o seguinte, que o cristianismo é claro, tem transparência, tem clareza. Legal. Sim. Né? Então vamos trocar simplicidade, você explicando agora fez todo sentido. Por Sim. clareza, ele não é uma coisa difícil de entender. E a galera que vive no mundo místico trabalha com essa coisa da falta de clareza, né? Da falta de... tudo subliminar, né? Coisas ocultas. Nada disso. É tudo muito claro. Mas só vai fazer efeito se você nasceu de novo. Então eu termino essa live aqui, Davi, com você, nessa aula incrível de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E nós não chegamos nem no 5, nós estamos no 3, se eu não me engano. Chegamos nem no 4. Mas, assim, eu termino essa live fazendo um convite direto para você que está nos assistindo. Se você não teve um encontro com Cristo, nós vamos orar por você, eu e Davi, durante a semana, no domingo. Já convidamos você para vir domingo, se você puder, a Verdade e Graça. Se você não puder, para assistir ao vivo pelo Facebook, a transmissão, quando nós vamos falar sobre o poder da justificação que há em Cristo Jesus domingo, para que você, se não teve, tenha um encontro com Cristo. Porque quem não tiver um encontro com Cristo perecerá. Mas como Jesus ensina em João, quem tiver um encontro com Cristo ressuscitará com ele no último dia.